E aí, já encontrou a resposta? Já fechou a questão? Qual foi o item? Vamos conferir daqui a pouco. Então vamos ler com mais atenção a questão. Diz assim: numa universidade, no vestibular do ano passado, houve uma média de 8 candidatos por vaga oferecida. Nesse ano, com um aumento de 20% do número de candidatos e 3% no número de vagas, a relação média de candidato por vaga passou a ser 7,5%, o valor de T. Então vamos ver aqui. Olha, primeira situação, o que nós temos? O número de candidatos é 8 vezes o número de vagas. Pronto. O que foi que aconteceu? Esse foi no primeiro caso. Então, na realidade, a concorrência foi candidato por vaga. Então, com candidato, eu dividindo em vaga. No segundo caso, foi que houve, tá certo? Houve um aumento, tá certo? Ele disse que houve um aumento de 20% do número de candidatos. Houve um aumento de 20%. E o número de vagas, houve um aumento de T%. Nesse caso, a concorrência foi de 7,5%. De 7,5%. Então, a nova equação, 100% mais 20%, 100% mais 20% do número de candidatos agora é igual a 7,5%, certo? Nós temos 100%, certo? Mais T%. Houve um aumento. Então, total de quem? De vagas. Pronto. Então, está aqui a questão. Ora, o que é que nós devemos fazer para simplificar? Então, nós podemos, sem problema nenhum, 120%, eu posso escrever 1,2 C é igual a 7,5, 100% é 1 mais T. T%, lembre, T%, vezes o número de vagas. Essa equação, lembre, no valor do C, ele diz que C é 8V. Então, lembre, no lugar do C é 8V. Então, vamos lá aqui. 1,2 C é 7,5, 100% é 1, mais T% de V. Só que o nosso, não esqueça, o nosso C no início era 8V. Então, 1,2, 8V, substituindo. Então, lembre, nós estamos substituindo. No lugar do C, lembre, no lugar do C eu estou botando 8V, que é a primeira condição inicial. Então, vamos ter 7,5, aqui nós temos 1 mais T%, foi o reajuste de V. Então, ficamos livres do V, de um lado e do outro, tá certo? Nós temos aqui casas decimais, uma casa decimal de um lado do outro, é como se eu multiplicasse por 10, então não altera. Então, nós vamos ficar 12 vezes 8 é igual a 75, que multiplica 1 mais T%, mais T%, que é o que ele quer. Então, nós podemos simplificar sem dificuldade nenhuma, tá certo? Então, ora, o que nós temos aqui? Nós temos 12, tá certo? 12 vezes 8, 75, e multiplica 1 mais T%. Então, nós podemos simplificar por 3. Por 3 dá 4, por 3 dá 25. Então, nós temos 32, 8 vezes 4, 32. Nós temos 25, mais 25 vezes 1, mais 25 T%. Pronto. Desloca 25 T%, é o que eu quero, vai ser 32 menos 25. Eu estou deslocando isso para cá. Então, 25T, que está em percentual, 32 menos 25, na realidade, o que você tem? 32 menos 25, você tem 7. Então, vamos ver agora o que eu tenho.
o nosso amigo está querendo saber quem é o valor de T. Então, eu tenho 25 T%, então eu vou botar 100 T% é igual a 7. Simplificando um pouco por 25, vamos simplificar um pouco por 25, dá 1, por 25 dá 4. Então, multiplicando em cruz, T igual a 7 vezes 4, 28. Pronto. Ele queria, então vamos voltar à questão. O que ele queria na questão? Ele diz, em relação à média dos candidatos por vaga, passou a ser 7,20. O valor de T, resposta, T é 28. Porque aqui ele está falando, cuidado, é T%. Ele quer só o T. Então, T, na realidade, é 28. Viu? Viu como é interessante a questão? Tá certo? Isso foi a questão de número 6 da Fundação Carlos Chagas. Vamos ver outras questões. Vamos ver o que diz a questão de número 7. A questão de número 7 diz assim, vamos ler com muita atenção, essa questão é da safra. Dona Menina investiu 20% de suas economias comprando euro e o restante comprando dólar. Sabendo que o euro valorizou 10% em 6 meses e o dólar caiu 2% no final do mesmo período, determine o que aconteceu com o investimento que ela fez. Então, pronto. Então, imagine, tá aqui. Então, nós temos aqui o investimento. Então, ele diz, uma menina investiu 20% de suas economias comprando euro e o restante comprando dólar. Então, nós temos aqui euro e nós temos dólar. Pronto, certo? Então, o que foi que aconteceu? Aqui, ela investiu 20%. O restante, 80%. Pronto. Ora, em termos de dinheiro, então vamos imaginar que isso aqui é 20, isso aqui é 80. O que foi que aconteceu com o euro? Sabendo que o euro valorizou 10%. Então, implica, ó, imagine, preste atenção para facilitar, imagine que ela tenha, então, vamos lá, vamos imaginar que ela tenha 20 euros e 80 dólares. Então, foi o que aconteceu? Aqui aumentou 10%. Ora, 10% de 20, na realidade, em termos de dinheiro, 10% de 20 é 2. Então, no final, ela ficou com 22 euros. Pronto, ela ficou com 22 euros. Aí foi o que aconteceu? O dólar caiu 20%. Então, aqui, o dólar caiu 20%. Então, aqui, menos 20%. Então, 20% de 80, na realidade, é 16. Lembre, 20%, certo? Então, lembre, 20% de 80, simplificando. Então, simplificando aqui bem simples, ó. Livre. Então, dá quanto? De 16. Então, na realidade, então é como se ela perdeu o quê? 16 dólares, tá certo? Então, ela perdeu 16 dólares. Então, eu tenho 80, 16. 80 tirando 16, nós temos, ó, 80 tirando 16, então nós temos 4, só as continhas, 4, 2, ó, 6 para 10 dão 2, então nós temos 64. Pronto. Então, lembre, ela tinha 20 euros e ela tinha 80 dólares, então ela agora passa a ter 22 euros e 64 dólares. Ok? Se nós somarmos, o que ela tem agora? Ela tinha 100. Então, o que nós temos? Ela ficou com quanto? Se eu somar isso aqui, eu tenho 6. Eu tenho 6 e tenho 8. Então, ela ficou com 86. Em termos percentuais, esse é o grande cuidado. Em termos percentuais, lá em cima não era 100?
Se tirar, lembre, se tirar 86, que ela tem no final, então ela ficou exatamente ficou com 86. Então aqui nós temos 86. Então nós temos 100 tirando 86, corrigindo. 86. Então nós ficamos com 14. Então em termo percentual, ele pergunta, o que aconteceu com o investimento? O investimento que aconteceu? Reduziu 14%. Então, o item correto, D de dado. Detalhe, gente, detalhe. A melhor maneira para se resolver um problema é imaginar como um todo 100%. 100%. Ela tinha 100, ela tinha 20 euros. Houve um aumento de 10%. Então, aumentou 2. Então, ela foi para 22. 80 dólares. Caiu 20%, então caiu 16, então ela perdeu 16 desses 80, então ficou com 64. Se eu somar, ela ficou com 86, para 100, 14. Então ela reduziu 14% o seu investimento. Ok? Então essa foi a questão de número 7. Número 8 é uma questão da Fundação Carlos Chagas. Vamos ler a questão com muita atenção. Diz assim, um pintor pintou 30% de um muro e outro pintou 60% do que sobrou. A porcentagem do muro que falta pintar. Cuidado, cuidado com esse tipo de questão. Então vamos lá, passo a passo. O que eu tenho? Eu tenho um muro aqui, certo? Eu tenho um muro. Aí o primeiro pintou 30%. Então isso aqui representa 30% do muro. Pronto. Restante. Falta pintar quanto? 70%. Ó, aí ele deu um muro. O outro pintou 60% do que sobrou. Então, lembre, pintou 60% de 70%. Pintou. Ora, lembre, 70% ao todo. Se ele pintou 60%, na realidade está faltando quem? Está faltando pintar 40% de 70%. Então, cuidado, é isso aqui que ele quer. Olha a questão, a porcentagem do muro que falta pintar. Então, lembre, ele pintou primeiro, pintou 30% e o outro pintou 60% do que sobrou. Ora, se ele pintou 60% do que sobrou, então, do todo, se ele tirou 60%, então falta pintar 40%. Então, vamos fazer as continhas. Então, 40% de 70%. Nesse tipo de questão, a gente elimina, deixa embaixo o 100, para facilitar o percentual. 7 vezes 4, 28 sobre 100. Ora, 28 sobre 100, matematicamente transformando em percentual, isso caracteriza resposta 28%. É o item D de dado. Não esqueça um detalhe, gente, pelo amor de Deus. 100% é todo. Se eu tiro 20%, quanto é que falta? 80. Se eu tiro 40, quanto é que falta? 60. Então lembrem, se ele tirou 60, então falta quanto? 40, tá certo? Então veja a questão de número 9, da Fundação Carlos Chagas. Só questão de concurso. Um comerciante resolveu aumentar em 20% o preço de todos os produtos de sua loja, para em seguida anunciar uma liquidação de 20% de todos os produtos dessa loja. Podemos afirmar que o novo em relação ao preço antes do aumento, o novo preço antes do aumento é quem? Então vamos lá. Então o que aconteceu? O comerciante resolveu aumentar 20%. Então ele tinha o preço, então ele aumentou 20%. Então, é como se ele tivesse 100%, aumentou 20% de P, então ele passou para 120% de P. Pronto.
Ele diz, um comerciante resolveu aumentar 20% do preço de todos os produtos de sua loja, para em seguida anunciar uma liquidação de 20% de todos os produtos. Então, o que vai acontecer? Em todo produto, ele vai tirar 20% desse aqui, ó. Lembre, vai tirar 20%. Ora, 20% de 120% é na realidade o quê? Então, nós temos 20% de 120% de P. Pronto. Então, o que eu tenho? 20, só conta, 20% de 120% de P. Então, foi o que aconteceu. Simplificando, vamos eliminar, certo? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 24, do V2, 24 sobre 100 de P. Então, na realidade, o desconto foi de 24, certo? 24% de P. 24%. Então, lembre, ele tinha 20% de 120, então foi 24. Em termos de dinheiro, vamos imaginar em termos de dinheiro, tá certo? Para facilitar um pouco, o desconto foi de 24. Ora, o desconto foi de 24. Ele tinha, presta atenção, ele tinha 100, pensando em dinheiro, ele foi para 120, né? Facilitando um pouco mais, 120. Se ele tirar, pronto, aumentou 20%, então é 20, certo? Foi para 120. Se ele tirou também 20%, aqui ele tirou 20%, equivale a 20. Só que 20% aqui equivale a quem? A 24. Então, ele fica com 96. Ele tinha 100 e no final ficou com 96. Na realidade, o que foi que aconteceu? Vamos verificar. Foi o que aconteceu? Sofreu um aumento de 4%. Não, meu filho. Ele tinha 100 e ele ficou com 96. Se ele tinha 100, ficou com 96, sofreu um aumento? Não. Sofreu uma redução? Pronto. Ele sofreu uma redução em termo percentual, ele sofreu uma redução de 4%. Em termos percentuais, ele sofreu uma redução de 4%. Item correto, B de bola. Então, lembre, acaba aquela ideia. Tá certo? Por que deu diferente, professor? Em Pacífico, por que deu diferente? Por causa do referencial. Os 20%, primeiros 20% foi em cima de quem? De 100. Aumentou só 20. Mas o segundo percentual foi 20% em cima de 120. Então agora foi 24. Então na realidade ele perdeu 4%. Essa é a questão de número 9. Tá certo? Vamos ver o que diz a questão de número 10. Da Fundação Carlos Chagas, de concursos, certo? Numa loja, o preço de um produto tem um desconto de 15% se for pago à vista, ou um acréscimo de 5% se for pago no cartão de crédito, certo? Tendo optado pelo cartão, uma pessoa pagou R$80 de acréscimo em relação ao que pagaria com desconto, que pagaria à vista. Então, a soma do preço do produto à vista com desconto, preço que ele pagou à vista, e o preço no cartão. Então, vamos ver o que aconteceu. Essa questão, olha aqui, olha nos olhos, como a gente diz. Essa questão é uma situação que todo momento tu está passando, você passa. Se você quiser comprar, à vista eu dou 10%, mas se quiser no cartão tem 5% de juro. Pronto. O que compensa? Será que compensa você pagar à vista ou no cartão? Porque daqui a 30 dias com uma história assim. Então vamos ver de novo agora. Então eu tenho, presta atenção, vamos ver aqui. Eu tenho o preço. Pronto. Esse aqui da etiqueta. Está o preço da etiqueta. Se eu tiver, presta atenção, aqui eu vou ter um desconto de 15%, certo?
E para cá, eu vou ter um reajuste de 5%. Lembrando que esse preço é à vista. É à vista. E esse preço é no cartão. O que foi que aconteceu? Vamos ver aqui. O que foi que aconteceu? Em termos de dinheiro, que ele diz, ele vai pagar a diferença aqui é de R$80. Pronto. O segredo da questão está aqui. Na realidade, o que foi que aconteceu? Em termos percentuais, é quanto? Observem, aqui você não tem 15, ó, você não tem 15 aqui no desconto, e aqui você não tem aumento de 5. Na realidade, esse 80 representa a variação em termos percentuais de quanto? De 20%. 15 eu tirei para pagar à vista e 5 no cartão, se eu pagar no cartão. Então, na realidade, esse 80, R$80 é 20% do preço da etiqueta. Esse R$80 equivale a 80%. Então, eu posso fazer uma regrazinha de 3 sem problema nenhum. Ok? Ok. 20% é R$80. 100% é o preço da etiqueta. Pronto. 20 está para 100, assim como 80 está para P. Simplificando um pouco, eu tenho, ó, né? Por 20 dá 1, por 20 dá 5. Então, o preço, 5 vezes 8, 40. Então, 400. Então, preste bem atenção, a questão não terminou aí. 400 representa para a gente, então lembre aqui, ó. 400 é o preço da etiqueta. O que ele pergunta? Tá certo? Então, 400 é o preço da etiqueta. Então, vamos aqui, ó. 400. Eu tenho o preço aqui, 400. Pronto. Aqui é mais 5%. Certo? E aqui é menos 15%. Ok? Então, aqui, menos 15%. Então, vamos fazer isso aqui. Ô, tecnologia. Beleza, ó. 15%. Ora, então vamos fazer esse continho aqui. 5% de 400, simplificando um pouco, dá 20. 5 vezes 4, 20. Então, na realidade, aqui, esse rapazinho saiu, aqui é 20. Então, 420 no cartão. Ora, 15%. Ora, se 5% é 3 vezes mais, né, 5% 3 vezes mais, então 15% de 400, se simplificar um pouco, dá 60. Pronto. Então, dá 60 aqui. Ora, 400 tirando 60, então dá 340. Pronto. O que que o nosso amigo está pedindo? Ele quer que eu determine a soma com o preço à vista com o preço no cartão. Então, eu devo somar 340 com 420. Então, isso vai dar 0, certo? Isso vai dar 6, isso vai dar 7. Então, na realidade, o que que nós temos? Vamos lá, vamos atrás da opção. Eu vou pagar, ele quer a soma do pagamento do que comprou à vista com no cartão. Então, a soma dá 760. Vamos atrás do gabarito. Então, resposta correta, 760. Item correto, a 10ª questão, certo? A 10ª questão, item correto é C, 760. Então, vocês tenham muito cuidado, gente. Entenda,
como você, hein, é como você vê a questão, na interpretação, como é que funciona, sem pressa. Isso vai terminar batendo. Aí o outro olha para ti, tu lá, agarra e diz, eu vou passar. Tá certo? Então tenham cuidado com isso. Então, exercitando, é isso que a gente precisa. Nós temos aqui a questão agora de número 11. Agora, essa menina interessante diz assim, um galão de 10 litros está cheio de um combustível resultante de uma mistura que tem 14% de álcool e 86% de gasolina, certo? De gasolina. Um outro galão de 20 litros está cheio com uma outra mistura que tem 20% de álcool e 80% de gasolina. Despejando o conteúdo dos 2 galões em um só recipiente, obtém-se uma nova mistura, cuja porcentagem de gasolina, o nosso problema aqui está aqui, ó. Qual a porcentagem de gasolina? Então vamos começar a brincadeira. Então ele diz, um galão, 10 litros. Então esse galão tem 10 litros. 10 litros. Aí ele diz, combustível resultante de uma mistura que tem 14% de álcool. Ora, álcool é 14%. Gasolina, álcool é 14%. Então, gasolina o restante, certo? 14% e 86% de gasolina. Então, o que que nós temos aqui logo? Então, a minha preocupação é gasolina. Então, gasolina, na realidade, o que que tem aqui? Ele tem 86% de quem? De 10. Que, na realidade, se nós simplificarmos isso aqui, o que que eu vou ter? Eu vou ter 8,6 litros de gasolina. Nesse primeiro tanque. Vamos ver agora no segundo tanque. No segundo tanque, nós temos 20 litros. Certo? Cheio. Aí ele diz, um outro galão de 20 litros. Então, 20 litros. Está cheio com uma mistura que tem 20% de álcool. Álcool, 20%. Gasolina. O problema é toda a gasolina. Veja aqui, ó. 20% e 80%, certo? De gasolina. Então, quanto é que nós temos aqui de gasolina? Gasolina, nós temos 80% de 20%. Certo? Simplificando um pouco, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter 16, certo? Nós temos 16 litros de gasolina, ok? Então ele pergunta, ele diz o seguinte, o que é que ele quer saber? Certo? Então nós temos, aí ele diz, um outro galão de 20 litros, despejando o conteúdo dos 2 galões em um só recipiente, se eu despejar os dois num só recipiente, quantos litros nós vamos ter? Pronto. Nós vamos ter 10 mais 20. Então, aqui vai ser 30 litros. A minha preocupação, lembre, é de gasolina. Gasolina tem 8,6 mais 16. Então, vamos somar. 8,6 mais 16. Então, 8,6 mais 16. Então, vai ficar 6. 6, 14, então dá 24,6 litros. Então, nós temos gasolina. Esse é o segredo. Só a minha preocupação é gasolina. 20. Então, vamos ver. Quanto é que eu tenho de gasolina? Lembra, 24,6 litros de gasolina. Certo? Então, nós temos 24,6 litros de gasolina. Então, 24,6 litros de gasolina. Pronto, 24,6. O que é que ele pergunta? Qual é o percentual? Só que nós temos em relação a 30. Então, eu posso dizer isso aqui. 30 litros é 100%. 24,6 é igual a X. Pronto. 30 está para 24,6. Assim como 100 está para X. Simplificando um pouco, né? Simplificando um pouco. Então, eu tenho 3x, vai ser igual a quem?
3x igual a 246, né? 3x é igual a 246, tá certo? Então, nós temos aqui, pronto. O que que o nosso amigo está querendo? Então, x é igual a 246 dividido por 3, né? Então, nós temos aqui 24,6, ele quer saber o percentual de gasolina. Então, vamos lá. 246 dividido por 3, então dá 24. 3 vezes 8, 24. Para 24, nada. 6 dá 2. 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Então, na realidade, quanto é que nós temos de gasolina? Certo? Quanto é que nós temos de gasolina em termos percentuais? Então, nós temos 82% da nova mistura. Ok? Então, 82% está no item E. É de era. Ok? Então, lembre, esse tipo de questão é bem interessante, passo a passo. Agora, é bom pensar um pouco. Daqui a pouco nós estamos de volta.